Queridos, quando nós pegamos um livro como esse, do profeta Zacarias, e quando você começa a ver e a ler, há muitas coisas que você precisa, na verdade, compreender, porque há muitos símbolos, há muitas coisas sobrenatural, há muitas coisas sobrenatural que nós precisamos entender. E quando você compreende e entende exatamente o que Deus está falando com o seu povo, o que Deus está falando, porque Deus levanta esse profeta, querido, seu coração se alegra saber que o nosso Deus, Ele não muda jamais. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que usou a vida de Zacarias, o mesmo Deus que tem cuidado do seu povo no passado, Ele continua cuidando do seu povo no presente. E a palavra do Senhor veio ao meu coração, esse versículo dizendo para você, que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E quando eu compreendo esse contexto, e eu trago para a minha vida hoje, o meu coração muito se alegra. Primeiro nós precisamos entender quem é esse profeta que Deus levantou. Porque Deus sempre levanta profetas em todas as ocasiões, principalmente nas ocasiões que são difíceis. E Deus levanta Zacarias. Deus, ele costuma, a Bíblia quando fala que Deus usa, né, quem Ele quer, é uma verdade. Porque Zacarias era um profeta novo. Zacarias não era um profeta velho. Zacarias era um profeta novo. Comparado com outros profetas, Zacarias era um profeta jovem. E esse profeta jovem, Deus escolheu ele num momento muito oportuno, porque ele é contemporâneo do profeta Ageu. Já o profeta Ageu é um profeta mais de idade, e eles trabalhavam meio que em parceria. Mas nesse momento Deus resolve usar o profeta Zacarias, porque Deus, ele percebe que Zacarias era um jovem visionário, era um homem que era prático. Essa é a palavra para o profeta Zacarias. E quando eu comecei a estudar o livro do profeta Zacarias, me identifiquei muito, porque nós, querido, precisamos ser práticos. Nós precisamos deixar muitas coisas de lado. Às vezes nós dificultamos aquilo que é fácil. E Zacarias era um profeta visionário, era um profeta, sabe aquela pessoa tipo assim, ó, já passou, já acabou, perdeu, deixa para trás, vamos para frente. Vamos ver o que Deus ele tem na frente. Irmão, tem muita gente sofrendo com coisas que passaram e parece que nunca se resolvem, e parece que vive preso ao passado. Irmão, nós não precisamos viver preso ao passado, não. Eu e você temos que pegar o passado como experiência, trazer como história na nossa vida. Alguns vai trazer boas memórias, outros nem tão boas memórias assim. Mas o mais importante é que você possa olhar para frente, olhar para o futuro e olhar para o que Deus ele tem para você. E nesta hora Deus precisava usar alguém assim para falar com Zorobabel. Por quê? Porque a experiência de Zorobabel, quem era Zorobabel? Zorobabel era o governador daquele momento. Zorobabel, ele estava governando Jerusalém, ele estava governando o povo que voltou do exílio, e o que ele estava governando não tinha muita coisa boa não. Na verdade, estava pior do que o governo do Bolsonaro. Cheio de dificuldade, né? Cheio de problema. Algumas coisas que eu estava lendo e entendendo o contexto do governo de Zorobabel, eu falei assim, será que é o Brasil? E era exatamente uma situação muito complicada que Zorobabel estava governando. Porque essa palavra é uma palavra que Deus deu através do profeta Zacarias, mas era para Zorobabel. E quem era Zorobabel? O governador. A pessoa que estava administrando tudo aquilo. Era a descendência de Davi. E ele herda um monte de problemas. Ele sai do exílio e volta, começa a construir
Neemias constrói os muros da cidade de Jerusalém. E automaticamente, após o muro, começa a construção do templo. Só que começou a construir o templo, começou a edificar, e de repente, para-se. Por problemas políticos, para-se a construção, para o progresso, e começa a entrar um monte de dificuldade, e Zorobabel fica preso àquele momento que ele passou de dificuldade. Tem pessoas que passam dificuldade, não conseguem extrair nada de bom e fica preso na dificuldade. Assim era Zorobabel. Sabe aquela pessoa que você vai conversar com ela, ela vive lamentando? Que ela está presa à situação que foi negativa na vida dela. Eu canso de dizer que a nossa vida, querida, ela é feita de altos e baixos. A nossa vida é como se fosse uma grande roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Uma hora você começa a descer e outra hora você começa a subir. E você precisa aprender a lidar com isso. Mas você precisa entender que essa roda gigante, ela vai dar a volta. E quando ela dá a volta, querido, de repente você vai abrir os olhos, você vai estar lá em cima. Levante as tuas mãos e diga assim, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Zorobabel, ele estava preso à situação, porque a construção do templo tinha começado, mas havia parado há 16 anos. Então ele ficou parado naquela situação e ele não conseguia governar direito. Ele não conseguia fazer as coisas direito. E aí então Deus fala, eu vou intervir nisso. Eu vou levantar um profeta, eu vou levantar um jovem visionário, eu vou levantar um jovem que seja prático para dar um empurrão na vida de Zorobabel. Eu vou ajudar Zorobabel. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Hoje Deus também levanta profetas para falar comigo e com você, para dar um upgrade na nossa vida. Hoje Deus continua levantando profetas para falar conosco, e eu e você precisamos crer e estar aberto para receber o que Deus realmente Ele tem para nós. E eu quero falar aqui, queridos, de algumas das situações da qual Zorobabel ele estava passando. Querido, a primeira delas, recursos escassos. A pior coisa que tem é quando nós queremos fazer algo e quando nós vamos para o planejamento, quando nós começamos a planejar e começamos a fazer os orçamentos, nós começamos a ver que a conta não bate. Aquilo que você precisa fazer é muito mais caro do que aquilo que você tem no bolso. E aí você começa a se deparar com essa primeira situação financeira. Assim, recursos escassos. Isso estava acontecendo. A segunda coisa que estava acontecendo, diga assim, oposição do inimigo. Eles estavam enfrentando uma oposição, porque havia muitas pessoas que estavam alojadas em Jerusalém e não queriam sair de lá de maneira alguma. E tudo aquilo que Zorobabel ia fazer, sempre havia alguém que estava se opondo, dificultando e impedindo, não apenas dentro da cidade, mas também fora da cidade, porque agora estava dependendo do auxílio do dinheiro que vinha de fora, e esse dinheiro vinha agora de Ciro o Grande, conhecido como Ciro o Grande. Mas para chegar até Jerusalém, passava pela mão de muita gente, e essa muita gente dificultava para que esses recursos não chegassem. Então tinha a oposição do inimigo. A terceira coisa, havia um povo desanimado. Meu irmão, a pior coisa que existe é quando existe desânimo do povo. E o povo estava totalmente desanimado. O povo estava totalmente frio espiritualmente.
E uma outra coisa que enfrentava, essa eu creio que de todas as outras três, essa era a pior. Porque tem o esfriamento espiritual do povo, mas também tinha um povo, o povo de Deus, que estava em pecado. Então essas 4 situações, nós precisamos rever isso nas nossas vidas. Talvez o seu problema seja apenas um. Talvez o seu problema seja recursos escassos. Talvez o seu problema seja, olha, meu problema não é recurso, meu problema é oposição. Eu não estou sabendo lidar com isso. E talvez o seu problema não seja oposição. Talvez o seu problema seja que todos da sua casa, talvez até mesmo você, esteja desanimado, desacreditado, ou o pior, esse é o pior. Talvez esteja em pecado. A Bíblia diz em Isaías 59 que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o versículo 2 diz: o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. O pecado cria barreiras para que Deus possa ter liberdade na nossa vida, de atuar na nossa vida. O pecado traz isso. E eu quero te dizer uma coisa. Mas Deus diz aqui para Zorobabel: Zorobabel, há uma esperança para você. Porque eu quero te dizer, Zorobabel, que eu tenho visto o quanto você tem se esforçado. Eu tenho visto o quanto você tem colocado a dedicação naquilo que você está fazendo. Em algumas traduções, essa tradução que eu li, que é a mais conhecida, é a Revista e Corrigida, a mais antiga. Mas a Revista e Atualizada diz assim: não é por força e nem por poder, mas pelo meu espírito. Troca-se a palavra violência por poder. Porque Zorobabel estava fazendo de tudo para tentar dar certo, mas não estava conseguindo. E ele mesmo já estava quase desistindo, porque ele já tinha feito muito esforço, muita dedicação, colocou muito empenho, e parece que nada estava dando certo. Mas quando entra o Senhor na história, tudo muda. E o profeta Zacarias é levantado justamente nesse momento. Se você pegar o capítulo 3, vai falar do sumo sacerdote Josué. E no capítulo 4 é um capítulo específico, Zorobabel, o governador. Por quê? Porque Deus estava fazendo uma grande reforma, não apenas em termos de construção em Jerusalém, mas principalmente uma reforma espiritual. Eu quero te dizer uma coisa: o mês de novembro é um mês de sobrenatural. É o mês que nós teremos reencontro o mês inteiro. E eu quero te dizer uma coisa: quando você vai para o encontro, para você passar, você precisa entender por que você está passando. Assim como o encontro com Deus, você vai lá e aceita Jesus, e é liberto, e é abençoado, e é transformado. No reencontro, você vai lá, querido, para ter um chamado por Ele, para receber um chamado dEle. Deus está te chamando porque Ele quer te chamar. Ele quer realizar algo através da sua vida. E não vai ser nem por força e nem por violência, mas vai ser de forma sobrenatural. Vai ser pelo Espírito dEle. Amado, eu quero te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que Zorobabel, ele estava nessa dificuldade.
Mas aí Deus dá uma visão para Zacarias. E qual a visão que Deus dá a Zacarias? Deus deu para Zacarias uma visão de um castiçal de ouro. Castiçal, para que você saiba, é isso aqui. Só que imagine isso aqui de um tamanho aproximadamente assim. Ele todo, um candelabro, que também tem esse nome, candelabro, castiçal, menorá, toda de ouro. E havia, 7 bojos. Esses bojos servem para se colocar azeite. Hoje pode se colocar uma vela, mas se colocava azeite, se colocava esse castiçal, para que pudesse ser aceso. E Deus mostra para ele este castiçal. Deus mostra para ele 2 oliveiras acima deste castiçal. Vocês sabem que a oliveira, ela produz azeite. E mostrava um vaso em cima desse castiçal. O que saía das oliveiras descia-se para o vaso. E o que descia para o vaso derramava no castiçal, a ponto de não faltar azeite no castiçal. Porque por causa dessas pequenas bocas, sempre tinha que estar renovando. Mas agora seria algo permanente o que Deus iria fazer. Não iria faltar o óleo, não iria faltar o derramar do Espírito. E o anjo diz para Zacarias: Zacarias, você está entendendo o que você está vendo? Isso está no versículo 1 do capítulo 4. Que esse capítulo vai até o versículo 14. E Zacarias falou assim: não estou entendendo. E aí então Deus começa a desenrolar para Zacarias, para que Zacarias chegasse até Zorobabel e dissesse para Zorobabel exatamente estas palavras. E ele disse: Zorobabel, eu quero começar dizendo para você que não é nem por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus começa a dizer a Zorobabel: Zorobabel, preste bem atenção. Não foi você que colocou a primeira pedra na fundação. Eu te disse para você colocar. Eu quero te dizer uma coisa: a última pedra do arremate é você que vai colocar, porque aquilo que você começou, você vai terminar. No versículo 10, Deus diz o seguinte: Zorobabel, eu quero que você não despreze os humildes começos, porque você pode ter começado, você ainda não terminou, mas é você que vai colocar a última pedra. E eu quero te dizer uma coisa para você, Zorobabel. Sabe toda a dificuldade que você está enfrentando? Deus, ele coloca essas dificuldades como se fossem montes elevados. Deus diz: todos os montes elevados, na verdade, serão aplainados por mim e virarão uma campina verdejante para você. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. A palavra de Deus, ela sempre, seja através do profeta, através da palavra escrita, a palavra de Deus sempre vai exortar. Porque quando Deus nos exorta, Ele está dizendo que Ele nos ama. E Ele está também nos dando uma forma de você dizer, dele dizer: você está errado, você precisa pegar agora um novo caminho. Porque a palavra de Deus, assim como ela exorta, ela também ensina. Porque Deus, Ele quer te ensinar. Se você acha que Deus, Ele tem prazer em ver você caminhando de alguma forma, de maneira errada, esqueça, Ele não tem prazer nisso. Pelo contrário, Ele tem prazer em te ensinar, em te orientar, para que você possa verdadeiramente dar ouvidos a Deus e consertar os passos diante dele,
para que verdadeiramente você possa viver a consolação, porque a palavra, ela exorta, ela ensina e ela consola. O consolo de Deus é para que eu e você venhamos resistir justamente os dias maus, para poder viver dias melhores. E é isso que Deus faz com o profeta. Deus usa ele para trazer esta palavra para ele. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje Deus está também dizendo a você que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que as coisas vão dar certo na sua vida. E talvez você diga, então o que eu devo fazer, bispo? A primeira coisa que você deve fazer é você rever os seus passos, rever o que você fez, o que está de errado, e comece você a reparar os teus caminhos, porque a melhor coisa que tem é quando nós reparamos as nossas brechas. Eu e você temos brechas, e às vezes essas brechas que nós temos, ela pode aumentar e dar vazão para que o inimigo tenha acesso, ou eu e você podemos identificar essas brechas, e nós venhamos fechar essas brechas, mediante aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, e podemos viver coisas melhores. A primeira coisa, que você venha fechar as brechas, que você venha fazer uma autoavaliação dos seus caminhos, e possa verdadeiramente tapar estas brechas. A segunda coisa que você deve fazer, preste bem atenção, tem uma hora na nossa vida, queridos, não dá para servir a Deus e a Belial. Tiago diz que não há associação entre trevas e luz. Tiago também diz que da mesma fonte não pode ter água amarga e água doce. Então eu e você precisamos entender uma coisa: que tipo de fonte você quer beber? Porque a fonte que você decidir beber é dela, por essa fonte que você vai viver. Hoje em dia, querido, há muito, isso não tem nada não, isso não tem nada não, isso não tem nada não. E eu quero que você entenda que o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. Você sabe por que Deus, Ele é santo? Você sabe por que o povo de Deus é santo? Você sabe por que tudo que diz respeito a Deus é santo? Porque a palavra santo quer dizer separado. Deus, Ele jamais vai te impor qualquer coisa, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas uma coisa é certa, eu e você precisamos decidir de que fonte nós vamos beber. Não dá, quando as coisas estão tudo bem, então eu sigo os conselhos dos ímpios. E quando as coisas estão ruins, eu corro para Deus e falo assim: Deus, fala comigo. Eu preciso me decidir se eu sirvo a Deus e o servir a Deus de todo o coração, ou eu permaneço do jeito que eu estou e vivo as consequências que estão acontecendo na minha vida. Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que cuida dos seus. E para os seus, Deus sempre vai levantar uma pessoa certa, na hora certa, para te facilitar a vida. Pastor, no início o senhor disse que os recursos eram escassos. Mas eu também quero te dizer uma coisa: Zorobabel conseguiu terminar a obra, porque Deus promoveu recursos para que ele terminasse. E eu quero te dizer uma coisa: se esta noite você quer recursos da parte de Deus, então você pode esperar, porque a fonte de Deus, ela nunca acaba e ela nunca cessa. Hoje Deus tem recursos para você também.
Deus sabe aonde deve abrir a fonte para vir os recursos. E os recursos vêm para a sua vida na hora certa. Deus está dizendo: não temas. Meu irmão, a melhor coisa que existe é quando você presencia o livramento de Deus. É quando você percebe que Deus está ao teu favor. É quando você acha que está tudo ali no limite e de repente Deus abre uma porta, Deus abre uma fonte, Deus traz um acesso, Deus opera um milagre ao teu favor. E Deus estava falando para Zorobabel e hoje Deus está falando para você. Não é nem por força e nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Bife, eu já fiz de tudo. Realmente você usou a tua força. Talvez você usou todo o poder que você tem. Mudou? Adiantou? Quem sabe se você tentar o Senhor, vai mudar. Mas às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Às vezes nós queremos insistir em ser assim, ou tem que ser assim. E cada vez se torna mais complicado, porque não é nem por força e nem por violência. Você quer ver as coisas fluir? Seja pelo Espírito. Existem coisas. Qual a terceira coisa que você deve fazer? Você precisa aprender a entregar nas mãos de Deus. Repita comigo. Eu preciso aprender a entregar. Bispo, como é que eu sei quando eu entrego? Quando não existe mais preocupação no teu coração. Quando o teu coração está em paz e sabendo que não tem como dar errado. Mas eu estou vivendo um momento de enfermidade. Entrega. Entrega. Mas eu estou vivendo um momento de tensão na família. Entrega. Precisa aprender a entregar. Se você não entrega, você quer resolver da sua forma. E se você quer resolver da sua forma, o Espírito de Deus não pode agir. É simples assim. Enquanto tiver a tua mão, olha para esse irmão e diga: enquanto tiver a tua mão, fala assim, enquanto tiver as tuas tentativas, fala assim, enquanto tiver o seu jeitinho, fala assim, é sinal que você não entregou. Entregar deixa ali, se afasta. Não se preocupe mais com aquilo. Não deixa aquilo mais roubar o teu sono. Não deixa aquilo mais perturbar a tua vida. Não deixa aquilo mais perturbar o teu coração. Não fique aflito por causa daquilo. Pelo contrário, coloque um sorriso no rosto. E se alguém perguntar, você diga: eu entreguei nas mãos de Deus. Mas está tudo do mesmo jeito. Pode parecer que está do mesmo jeito, mas deixou de estar do mesmo jeito no meu coração. No meu coração não está mais do mesmo jeito, porque no meu coração eu já vejo uma esperança, eu já vejo uma saída, eu já vejo Deus agindo, eu já vejo Deus fazendo. Mas como você pode estar alegre? É lógico que eu sempre vou me alegrar no Senhor. Quando uma pessoa está passando por um momento difícil e a pessoa ela está alegre, é porque ela está colocando os seus olhos no Senhor. É porque o coração dela está em Deus. Isso é pelo Espírito.
Isso não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Deus, escute o que eu vou te dizer, e recebe essa profecia no teu coração. Deus tem vários meios e formas de fazer o que você precisa, e não precisa ser exatamente como você quer. Mas você precisa aprender a confiar, a entregar. E isso você deve fazer pelo Espírito. Quando você entrega, diga assim: não há mais temor. Quando você entrega, talvez os inimigos continuem sendo os mesmos, mas eles não vão afetar a sua vida. Você quer ver um exemplo? Como Neemias. Os inimigos estavam ali e diziam para Neemias, Sanbalate e Tobias: o muro que vocês estão construindo está indo muito rápido. Se passar uma raposa, vai derrubar. Neemias não estava nem aí com o que ele estava falando. Eles continuavam lá. Não saiu os opositores, continuavam lá. Porém, o resultado foi diferente. Porque não é o inimigo que traz para você o resultado. Quem traz para você o resultado é o teu Pai, o Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz que Deus estava dizendo: é o meu Espírito, é o azeite que é derramado sobre o candelabro, que nunca vai faltar. É interessante que esta oliveira dessa visão estava do lado direito de Deus na visão. Hoje, quem está do lado direito de Deus? Quem é a tua fonte inesgotável? Agora preste bem atenção. Jesus, ele veio, fez a obra, e ele disse: mas eu não vos deixarei. O que eu farei? Enviarei Ó outra oliveira aí. Uma oliveira, Jesus. Outra oliveira, Espírito Santo. Mas diz aqui também que Deus estava falando. Para essa passagem também era Josué e Zorobabel. Um que governa e um que é sacerdote. Eu quero te dizer uma coisa. A minha fonte, a tua fonte, é igual essa. Pode fazer o que quiser, mas nunca vai cessar. O Espírito Santo nunca vai deixar de derramar o óleo sobre as nossas cabeças. Nunca Deus vai deixar. Você sabe o que representa o candelabro, não é? Lá em Apocalipse, não diz assim? Que eu via 7 candelabros, diz o apóstolo João. Via 7 candelabros, 7 castiçal, 7 menorás e 7 estrelas. Aí ele pergunta para o anjo que estava na visão, fala assim: olha, o que são essas sete menorás? E aí o anjo diz: são as 7 igrejas. E diz: e o que são as 7 estrelas? São os 7 pastores. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: sabe quem era a menorá? A menorá naquele momento era Israel. Deus estava dizendo o seguinte: o meu povo voltou do exílio, eu não vou deixar eles na mão. Tem recurso para eles, e recursos inesgotável. Jamais eu vou negar algo para o meu povo. Agora, quem é que é a igreja mesmo? Nos dias de hoje é a mesma coisa. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, e nós somos a menorá, nós somos a igreja.
E Deus hoje está dizendo a você e para mim: não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, porque a fonte de Deus para a igreja, ela é inesgotável. É inesgotável. Eu quero que você fique sobre os teus pés nessa hora. A fonte de Deus para mim é inesgotável. A fonte de Deus para você é inesgotável. Agora, existem algumas coisas que eu não posso fazer por você, que você não pode fazer por mim. Existem algumas decisões que eu preciso tomar, que você precisa tomar, que ninguém pode tomar por você. Existem algumas coisas que precisam ser feitas, querido, e isso não tem como ser diferente. Deus, Ele simplesmente coloca dois caminhos diante de nós. Ele coloca o da vida e o da morte. Deus, Ele sempre dá duas opções: a bênção e a maldição. Deus simplesmente coloca as opções a você. Agora, Deus, Ele não pode pegar os teus pés. Ele jamais vai fazer isso. Jamais Deus vai pegar você por força. Deus jamais vai pegar você pelo pescoço e vai falar assim: olha, você vai andar é por aqui, você vai fazer isso. Deus jamais vai fazer isso. Porque essa decisão e essa escolha não é Deus que tem que fazer, somos nós que temos que fazer. O que Deus, Ele fala, aleluia, em Deuteronômio, que eu coloco dois caminhos diante de vós: o da bênção e da maldição, o da morte e o da vida. Aí Ele dá uma sugestão, Ele diz assim: eu sugiro. É uma sugestão de Deus, é um conselho de Deus. Deus está falando: eu sugiro que vós escolheis a vida. É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós fazemos totalmente o contrário e queremos o resultado que venha do Espírito. Sinto muito, mas não vai vir. Porque é uma escolha que você tem que fazer.